estamos ao vivo. Nossa live de hoje nós vamos falar sobre liderança na gestão de crise. Vou só esperar a Jordana chegar, vou mandando a live para a galera aqui do Instagram. Quem for entrando, vai sinalizando, vai avisando a gente se tá tudo certo, som, imagem, e a gente já vai começar. Só aguardar a Jordana chegar. E a gente já inicia nosso aulão de hoje. A Jordana já chegou. O aulão de hoje. Jordana, eu já dei aceite aqui no convite. Só que não abriu ainda. Jordana, como é que tá aí pra você? Aqui pra mim eu já dei o aceite, tá como se estivesse aguardando. Eu nem consigo te adicionar porque... Foi? Oi. Agora bom? foi. Tudo Agora e você? Tudo jóia. Bora lá. Vamos começar então nossa live? Vamos. Tá com um pouquinho de dificuldade de entrar, não tava indo o convite. Né? Mas eu acho que é porque, como eu tô roteando aqui, a internet tava complicada. Pode ser, sim. Mas beleza, agora deu certo. Bora lá, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, né, na gestão de crise. O quanto é importante, né, e eu acho assim, imprescindível um posicionamento da liderança numa crise, né, porque ela que vai direcionar a equipe, e porque todos, quando tem um líder, ele espera algo, né, de um líder, principalmente posicionamento. E principalmente quando a gente está passando por um momento de insegurança. Porque as pessoas buscam no líder justamente isso, que me traga algum tipo de liderança. Salvo aquilo que a gente... de segurança. Salvo aquilo que a gente falou na live passada, né, sobre ali aquela dependência emocional, né, as pessoas lideradas, elas sempre buscam um líder
para trazer essa segurança para ela, né? Isso é em todos os aspectos, desde num relacionamento ali social de amizade, né? Numa empresa, num governo, num país, sempre as pessoas lideradas, elas buscam essa segurança, né? Que o líder traga essa segurança para ela. Então, por isso que o posicionamento do líder é firme ali, né? Trazendo essa segurança para a equipe, ela é imprescindível, né? E aí a gente vai falando aqui na live de algumas ferramentas e habilidades que o líder tem que ter nesse momento de crise, né? Sim, eu vejo que talvez a primeira ali, ou principal, talvez, seja a comunicação, né? Por que a comunicação? Porque ali no momento de crise, primeiro que a gente vai até retomar algumas coisas que a gente falou em lives passadas. A gente tá falando de pessoas e cada pessoa ali tem a sua referência, tem o seu modo de enxergar as coisas, tem o seu modo de sentir e de agir. Então, diante de uma situação de crise, instantaneamente, cada pessoa ali vai começar a ver a situação de uma forma, ver a situação de um jeito ou se sentir de uma determinada forma. Então, o primeiro passo que eu vejo que o líder tem que fazer é se comunicar com essa equipe. E se comunicar de forma clara, sem ficar escondendo informações, né? É realmente passar o panorama de como estão as coisas. Por quê? Para mostrar que o líder tá ciente, que o líder tá cuidando disso e deixar essa equipe mais tranquila, que é o que você falou, se sentir segura, né? No entendimento de que, ok, a situação não está fácil, mas o líder está organizando, está conduzindo isso. Então eu vejo que talvez a primeira habilidade seja ali a comunicação, e a comunicação clara, objetiva, né, que vai direto ao ponto, sem ficar dando muitos rodeios, porque muitas vezes ficar tentando dar rodeios, não querer passar ali informações, isso só aumenta a insegurança da equipe, só dá brechas para a equipe interpretar, colocar ali possíveis suposições do que acha que o líder está querendo dizer. Então eu penso que primeiramente a comunicação. A comunicação, ela vem como habilidade principal aí dentro de uma situação de crise, né? Eu imagino que seja aí a principal. A comunicação, além dela ser clara, né, ela tem que ser frequente. Sim. Né? Porque ela tem que estar ali sempre atualizando aquela equipe, né, do momento que está, né, naquela crise que tem passado ali. Das mudanças que são necessárias, porque muitas das vezes há muita modificação, principalmente de políticas, procedimentos, né? E principalmente tentando mostrar aí trazendo para a equipe um panorama futuro, sempre o próximo passo, né? Porque isso é importante até para alinhamento, né? Então, a comunicação realmente é a primeira habilidade ali, né, que o líder tem que trazer aí no momento de crise. Sim, e aí você falou da questão da comunicação ser frequente, né? Aí eu venho com um ressalto que é o seguinte: ela precisa ser frequente, assim como as outras habilidades que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque aí a gente até vai pegar um ponto daquilo que a gente falou, não lembro qual das lives, sobre ser líder e estar líder. Por quê? Porque se não for frequente no dia a dia, na situação de crise, o líder vai se ver paralisado. Ele não vai saber o que fazer. Ele não vai saber como falar, ele não vai saber como se portar, ele não vai saber como agir. Então, assim, as habilidades que envolvem a prática na gestão de crise são as habilidades que precisam estar sendo praticadas e colocadas em prática na liderança no todo. Não é ali ir na situação de crise e pronto, eu vou aplicar e vou resolver, né? Eu preciso estar apto a isso. Então, que fique aí um ressalto para os líderes não buscarem desenvolver-se só na gestão de crise, mas como um todo, para de fato ele ser um líder, né? Ele estar ali sendo esse líder constantemente e não só em situações pontuais, né? Acho que é importante ressaltar. Não, super, porque tipo assim, comunicação, ela é imprescindível para a liderança, porque eu saber me comunicar é o que vai ali, vamos falar,
trazer ali a perspectiva de posicionamento, como eu me posiciono, né? E a comunicação, ela tem que ser trabalhada, né? Não só nesses momentos. Aliás, ela é imprescindível nesse momento, mas ela tem que ser treinada, né, todos os dias, né? A gente faz diagnóstico em empresas e qual que é a principal habilidade que geralmente dá ali uma defasagem, né? Que tem problemas, né? É a comunicação. E eu vejo que cada dia mais a gente tem se afastado da comunicação. Apesar da gente ter ali, hoje, as várias ferramentas tecnológicas, né? A gente não está utilizando tanto a comunicação, né? A gente tem cada dia mais, pela informação está aí, mostra, né? A todo momento, informação. Eu acho que a gente fica até com preguiça, né, de estar se comunicando. E na verdade, não. A gente tem que usar a comunicação de uma forma inteligente, né? E principalmente como aliada nesses momentos de crise, né? Porque a comunicação é ela que vai direcionar ali, é ela que vai trazer, a falta dela traz a insegurança e ela vai trazer a segurança para a equipe, né? Ela que vai trazer o alinhamento. Então, é imprescindível, né? Sim, e aí que nem você falou que existem meios aí que, apesar da comunicação ser muitas vezes um problema dentro das equipes, por ter esses meios e mecanismos, se deixa de usar a comunicação, né? E aí eu venho com um ponto que é o seguinte: a comunicação ela é uma habilidade, né? Que a gente chama aí de habilidade social. Então eu desenvolvo uma habilidade para lidar com o meu meio social. E a gente tem o que a gente chama de competência social, que é a minha capacidade em ter competência em fazer aquilo. Então, habilidade é eu saber o que é saber fazer, competência é eu realmente conseguir colocar na prática. Então, pegando esse gancho, para quê? Para que os líderes entendam que não basta eu saber me comunicar. Se eu não fizer, eu não desenvolvo a competência de me comunicar. Né? Então, eu tenho lá as ferramentas, estratégias, materiais, estudei, sei de cabo a rabo, mas eu não aplico. Então eu sei, mas eu não tenho a competência de fazer, né? E dentro da liderança, você precisa ter esses dois fatores em conjunto, né? Para realmente ter efetividade a partir do uso dessa comunicação. Então é muito importante. E aí eu pego o gancho da comunicação e penso que talvez uma outra habilidade que venha em conjunto aí na situação de crise seja as tomadas de decisões, né? Em comunicar, talvez, inclusive, para essa equipe que haverão mudanças repentinas, porque a situação é uma situação de crise, é uma situação que não é esperada, então a tomada de decisão eu vejo que talvez seja aí o segundo ponto que venha junto com essa comunicação. Informei minha equipe, mantive ela a par, agora eu entro no processo de tomada de decisão. O que eu vou fazer nessa situação? Como eu vou agir? Quais caminhos eu vou tomar? O que vai ser o meu próximo passo dentro desse contexto? Então, a tomada de decisão, ela vem aí como um gancho, né? Pra não... E por que a comunicação precisa existir? Porque se eu saio tomando decisões e mudando as coisas já numa situação de crise, o que isso reflete para minha equipe? A situação já não tá legal e de repente as coisas começam a mudar. Então, por isso a comunicação ela vem aí de antemão. Avisa, informa e aí eu começo o processo de ajuste que entra as tomadas de decisões. Muitas vezes rápidas, né? Diante dessa situação, desse contexto. E principalmente aí, como a gente falou, né? De várias ferramentas que a gente tem para estabelecer essa comunicação, né? Eu vejo ainda que a fala, ela ainda é mais contundente, necessária, e ela traz melhores, maiores resultados, né? Quando eu me comunico. Porque aí eu não dou brecha para interpretação, né? Principalmente quando se diz respeito a uma tomada de decisão. Sim. Porque não é tipo assim, hoje as pessoas, principalmente essa geração mais aí jovem, eles não aceitam, você tem que fazer isso porque eu estou mandando, né? Uhum. Hoje eu tenho que trazer uma lógica do porquê daquela decisão que eu tomei, né? Tem que entender todo o panorama.
E isso, como nós somos seres aí cognitivos, não tem como eu não explicar o porquê que está fazendo, né, e qual que é o resultado esperado. Porque se eu jogar só a informação, eu não vou ter o resultado que eu espero, né? Então, ó, nós vamos fazer a partir de agora dessa forma, porque nós precisamos desse resultado, né? Então, por isso a comunicação ali, a falada, ela, às vezes a escrita, ela é mais rápida, mas ela cabe interpretações, né? E a falada não, ela não cabe interpretações, né? Eu acho ela mais, com um resultado, ela traz um resultado melhor esperado. Em contrapartida, Patrícia, eu vejo assim, que uma outra habilidade que a gente pode estar trazendo aí, que antecede todo esse panorama, né, antes da comunicação, antes da tomada de decisão, é a empatia, né? Eu me colocar no lugar da pessoa que está ali lidando com aquela questão, entender os medos, entender a insegurança, entender os receios que ela tem, antes mesmo de fazer, por exemplo, uma primeira comunicação ali com aquela equipe, né? Então, é importante eu entender todo o panorama daquela crise, né? Para depois eu efetivamente ter a primeira ali comunicação, a primeira reunião com aquela equipe, né? E nisso a empatia, ela é assim imprescindível nesse momento, né? Sim, exatamente. E aí com a empatia, eu diria aí a flexibilidade. A flexibilidade em que aspecto? Porque na hora que eu sou empático com o outro, eu vou começar a enxergar a situação de acordo com o que aquela pessoa enxerga. E talvez vai ser muito diferente da minha visão. E eu preciso ser flexível na hora de ajustar essas coisas, de tomar essas decisões, de fazer essas modificações. Por quê? Porque eu preciso levar em consideração a forma como essa outra pessoa está se sentindo e está vendo o contexto. E muitas vezes, né, os líderes têm ali alguns, vamos falar assim, manuais, vamos chamar de manuais, que seria ali situações complexas como agir, né? Como forma de ter ali de mais facilidade na hora de ter essas ações. Só que eu preciso ser flexível, porque se eu não for, eu vou começar a fazer uma tomada de decisão, uma mudança, um ajuste que não vai ser efetivo, que ele não vai atingir o resultado e, além do mais, pode aumentar ainda mais essa situação de crise, essa situação, né, complicada. Então eu vejo que junto com a empatia, a flexibilidade, ser flexível, tanto a nível comportamental, ou seja, o que eu vou fazer, a forma como eu vou fazer, como eu vou falar, a forma como eu vou agir, tanto também a nível cognitivo, ampliar a minha forma de enxergar aquele contexto. Porque muitas vezes a gente já vai com a nossa... o nosso pré-conceito sobre o que está acontecendo. E aí o líder, ele ainda tem aquela visão, muitas vezes, assim, de... Eu até acho que eu postei isso nos stories essa semana, aquela visão de eu tenho que saber de tudo, né? Eu tenho que conseguir, eu tenho que lidar porque eu sou o líder. E calma aí, vamos ser flexível nisso também, né? Para você lidar, você precisa saber o que está acontecendo. E talvez é uma coisa nova que você ainda nem conheceu, nem passou. Então seja flexível nesse sentido também, para conseguir aí ser o mais efetivo nessa situação e entregar o máximo de segurança, né, para essa equipe, cuidado com essa equipe. Então é importante também. O que eu vejo também, eu já tive algumas situações de, assim, extrema insegurança na equipe e que realmente causa ali um quadro crônico de ansiedade, né? Total. Quando você vê uma equipe ansiosa, você pode verificar qual que é a instabilidade, qual que é o contexto de instabilidade que está implantado, né? E porque isso vira um efeito dominó. A liderança intermediária ali com ansiedade e automaticamente ela vai refletir isso na equipe dela, através de cobranças infundadas, né? Eu já tive várias situações nesse aspecto de lideranças intermediárias
que o dono da empresa, ali ele não sabia, porque que estava instaurada ali uma ansiedade em toda a equipe, tomando remédio, indo a psiquiatra e tal. E depois a gente foi verificar a insegurança da líder intermediária estava sendo passada para a equipe, né? Porque ela estava com a insegurança de perder o lugar dela, né? E aí ela começou a ter cobranças infundadas e passar essa insegurança para a equipe. E a equipe toda ansiosa, né? Uhum. E aí, quando a gente identificou isso, a gente chamou a pessoa e conversou com ela, né? E conversou com cada pessoa da equipe. Mas aí foi o dono da empresa que chamou. Vamos conversar e vamos entender o que está acontecendo, se realmente é isso. E foi detectado que era, né? Então, é como, assim, numa situação de crise, né? Onde todos ali estavam adoecendo emocionalmente, como foi importante essa comunicação clara, objetiva, né, com essa equipe, né, e principalmente com esse líder. Né? Total. Então, a gente ter essa empatia e entender o que o outro está sentindo ali, por que está, entender o contexto que está tendo nessa equipe, ela é de suma importância para você tomar a decisão do que fazer, como fazer, né, e estabelecer essa comunicação. Um outro aspecto importante, Patrícia, é sobre o plano de ação, né? Numa crise, você tem que ter sempre um plano de ação, né? Saber as necessidades, entender as necessidades e preocupações, né? Ali que você, nesse momento empático ali de escutativa, né? Que a gente vem falando muito, que faz parte da comunicação. Ter essa escutativa, entender quais as preocupações, necessidades, né? E a partir disso, eu verificar qual o tipo de plano que eu vou traçar, né? Com essa equipe, né? Nesse momento de crise, né? Então, talvez ele vai precisar de um treinamento adicional, talvez vai precisar de um apoio emocional, né? Mas sempre lembrando que a revisão de um plano de ação ela é importante. Não é só, é o que a gente fala de a diferença de delegar e delargar, né? É a mesma coisa, não adianta eu estabelecer um plano de ação e achar que ele está rodando, que ele está ok. Eu tenho que sempre estar ali buscando informações se efetivamente não tem obstáculo, né? Se no dia a dia, ali na execução, se está dando certo. Então, revisar o plano de ação é muito importante. Sim, com certeza. Até porque, assim, uma situação de crise é uma situação que, por si só, né, a própria natureza dela causa ansiedade, causa preocupação, medo, insegurança, entre demais aí sentimentos. E ela não causa só no momento. Ela causa posteriormente também. Fica aquele receio, aquele resquício, né? Então, não adianta também o líder ir ali, resolver aquela situação, fazer a gestão talvez até bem feita ali, naquele momento de crise, e não acompanhar depois. Como é que tá essa equipe? Como é que tá os ajustes que foram feitos? Precisa de mais algum ajuste? Porque, assim, cada situação, por mais que seja igual para todo mundo, né, que está vivenciando ali, a forma que cada um vai lidar com essa situação é uma forma muito pessoal, porque vai envolver a cognição dessa pessoa, o jeito que ela interpreta, a forma como ela vê, que aí envolve crenças pessoais dessa pessoa, né? Então, as experiências que ela teve. Então, cada pessoa ali vai ver e vai lidar de uma maneira, mesmo que tenha tido uma gestão muito efetiva. Mas os resquícios dessa experiência, cada um vai ter o seu. Então, é muito importante o líder ter esse cuidado com a equipe no pós,
né, gestão ali de crise, no acompanhamento, no monitoramento, fazer essa autoanálise aí de como que eu agi, como que eu lidei, como que eu tô lidando agora, como que foi, ele fiz treinamentos posterior a isso, então tá, como que tá sendo efetivamente aplicado isso na prática, para realmente ter, além desse cuidado, né, evitar possíveis situações futuras que levem aí a situações mais de crises também. Então é importante esse cuidado, porque que nem você falou da ansiedade crônica. Muitas vezes a ansiedade crônica, ela é o quê? Aquela ansiedade que começou numa situaçãozinha, não foi trabalhada, não foi olhada, não foi resolvida, e eu começo a ficar naquela constante ansiedade. Meu corpo, né, meu organismo, ele se acostuma com aquilo, e aí eu fico nessa ansiedade crônica, eu desenvolvo esse panorama, eu perpetuo esse comportamento ansioso. Então, o líder fazer essa análise posterior é importante por isso. Porque se eu identifico ali no início um membro que ficou muito ansioso, que ficou com receio, eu trabalho efetivamente nisso, eu evito, né, problemas futuros nesse sentido, principalmente no que diz respeito a essa questão que não é tão palpável, né? Que é essa questão emocional, esse cuidado na equipe mesmo, no geral. Isso é bem sério, sabe? Às vezes a gente é pego aí pelo dia a dia, né? E principalmente a liderança mesmo numa crise, né? Igual a gente passou aí uma crise, porque ninguém sabia efetivamente como que seria, né, o nosso amanhã, que a gente passou aí com essa insegurança que trouxe essa pandemia, né? Então, o líder, ele tem que trazer ali, né, uma segurança, uma confiança que muitas das vezes nem ele tem. Ele não sabe como que vai ser o amanhã, se ele vai conseguir manter essas pessoas, né? Se ele vai ter que demitir, e às vezes ele mesmo ali precisa de um apoio nesse sentido, né? De ter ali uma determinação, uma resiliência, a parte da perseverança, né? Então aí eu vejo que é importante o exemplo nesse sentido, né? Porque o líder, quer queira ou quer não, ele é um exemplo, né, a ser seguido. E muitas das vezes você tem que entender a admiração, né, que as pessoas têm. Ela segue uma pessoa porque tem admiração, né? Aliás, até essa semana passada, eu conversei com uma pessoa, né, na consultoria, e o que eu verifiquei, e a pessoa bem desmotivada, né? E aí o que eu estava verificando, o que estava acontecendo? Ela estava perdendo a admiração pelos líderes, né? E aí, perdeu a admiração, efetivamente, se você não conseguir reverter essa situação, você tem que perder essa pessoa no membro da sua equipe. E às vezes você perde um talento, né, por esse tipo de situação, né? Então, aí eu, com certeza, já marquei uma reunião para conversar com os líderes nesse sentido, porque senão a tendência de perder essa pessoa, ela é muito alta, né? Então, estar ali trazendo esse feedback, né, de posicionamento, como está sendo posicionado, como está sendo a comunicação, né, e tentar entender juntos o que trouxe ali para essa pessoa essa perda de admiração. Então... Sim, e aí a gente volta até numa tecla que a gente sempre fala muito, né? Da importância do preparo desse líder no que diz respeito ao autoconhecimento, né? Que a gente fala muito do autoconhecimento, do ter consciência. Porque para um líder, numa situação de crise, ele conseguir ser exemplo, ele tem que saber muito bem sobre as suas inseguranças, sobre os seus receios, para que ele consiga trabalhar isso
dentro daquela situação. Porque senão ele vai reproduzir. Ele vai reproduzir a insegurança dele, ele vai reproduzir o medo, ele vai reproduzir a ansiedade. Por quê? Porque faz parte dele e a tendência é que ele vai agir daquela maneira. Só que se ele sabe de antemão quais são os meus medos dentro dessa liderança, eu consigo me preparar, eu consigo me respaldar para isso. E aí ele consegue liderar pelo exemplo, ele consegue ter a comunicação efetiva, ele consegue tomar as decisões adequadas, né? Ele consegue desenvolver tudo isso mesmo na insegurança. Que eu acho que é o que eu mais percebo, é isso. Os líderes acharem que não vai ser possível liderar, não vai ser possível agir por conta desses receios ou dessas inseguranças, ou por não se sentir preparado. Né? E aí eu digo que isso vai fazer parte e que é possível agir, mesmo apesar disso, sabendo as habilidades que são necessárias, desenvolvendo elas e tendo o processo de autoconhecimento. Porque cada um vai agir de uma maneira, né? E é preciso saber ali os seus pontos, tanto fortes quanto aqueles que você precisa, que muitas vezes te limita, né? Mas que você pode desenvolver. Eu acho importante voltar nesse ponto, né? E é o que a gente traz sempre nos nossos materiais, né? Aí disponíveis para todo mundo, até de forma gratuita, é que a liderança ela começa por você, né? Lidera-se a si mesmo para depois você liderar outras pessoas. E isso que você falou é muito importante, no sentido de que muitas vezes eu não sei o que fazer, né? Mas se eu sei quem eu sou, né? Eu consigo adequar, né? Justamente. Se eu sei quem eu sou, se eu conheço as minhas potencialidades, se eu conheço a minha equipe, se eu conheço a minha empresa, né? Eu vou saber como agir. Sim. Né? Então, eu vou saber ali, eu tenho determinação porque eu acredito naquilo. Sim. Né? E eu vou encontrar uma saída. Então, é muito importante isso, o autoconhecimento nesse sentido, né? De conhecer mesmo, de saber quem eu sou, de saber que eu sou capaz, e nesse momento eu me empodero disso e eu faço diferente, né? Sim, e aí eu penso que talvez, voltando nas habilidades, para meio que fechar o ciclo de habilidades necessárias ali na gestão de crise, eu viria, né, com o feedback, no sentido de eu tive a empatia de entender o contexto, de entender o que estava acontecendo, me flexibilizei em relação à equipe, comuniquei com ela, tomei as decisões, acompanhei, monitorei, aí eu venho com o feedback. O feedback do porquê foi dado tal treinamento, do porquê foi feito daquela forma, do porquê aconteceu aquilo ou aquilo outro, assim como colher o feedback dessa equipe e entender como que essa equipe tá, né, diante do que aconteceu e a partir do feedback construir aí planos de ação para manter essa equipe alinhada, funcionando bem apesar da situação que aconteceu, e volto o processo da liderança como um todo, né? Ela vai acontecendo aí novamente. O que eu penso que às vezes é importante ressaltar é o líder entender assim, que a gestão de crise, né, que a crise ela vai existir momento ou outro. A gente tá falando de pessoas diferentes o tempo todo, né? Então vai acontecer. Mas que eu não preciso parar a minha liderança, achar que aquilo vai destruir o meu todo. É uma situação dentro do todo, na qual, se eu trabalhar as habilidades que a gente falou aqui de forma efetiva, eu consigo passar por ela e tocar, né, o contexto aí como um todo, posteriormente a isso. E é importante, mais uma vez, afirmar, né, que as habilidades elas têm que ser desenvolvidas porque elas vão sempre, em alguns momentos, ser exigida algumas dessas habilidades, né? Então, no contexto de crise, no momento de gestão de pessoas, então sempre no momento ali de um treinamento, no momento do próprio feedback aí que faz parte a comunicação, empatia, vários aspectos. Então, você tem que ter
treinar essas habilidades a todo momento e desenvolvê-las, né? Porque a todo momento você vai estar, em vários contextos, você vai estar utilizando, né? E o posicionamento do líder, ele é imprescindível, né? É ele que vai, eu falo assim, ele que dita as regras, né? O posicionamento do líder. Ele que dita, como diz, né? A sua equipe é reflexo da sua liderança. Sem dúvidas. Né? Não existe outro, não tem escapatória, né? É isso. Sim. A sua equipe é reflexo da sua liderança. Uhum. Então é importante. É que nem a gente fala do jogo de xadrez, né? Se o líder está refletindo na equipe, uma equipe que consegue enxergar esse líder e ele está tendo efetividade, essas peças do xadrez vão tentar proteger esse líder, né? Vai agir de acordo com um objetivo em comum. Agora, se o líder ele não está refletindo a sua liderança, ele não está liderando pelo exemplo, ele não está conseguindo ser esse espelho para a equipe ela vai jogando meio que por conta própria. E a chance desse líder, como se diz, levar o checkmate é muito grande. Aí a gente tem um problema. Então, é o que você falou mesmo, essas habilidades elas precisam ser desenvolvidas independente se é uma gestão de crise ou não, independente do contexto. Se você é um líder, se você começou na liderança, independente também do nível, né, de liderança, as habilidades elas precisam existir, elas precisam acontecer para efetivamente ali você ser de fato um líder, né, e não só estar passando pela liderança, mas realmente ter ali os resultados e espelhar de fato aí na sua equipe, né? E saber que isso é uma construção, né, Patrícia? Não é Sim, da noite para o dia que você vai ter aquela habilidade, né, bem desenvolvida. É dia a dia mesmo. E ter esse respeito e trazer essa leveza, né, para você entender que você está desenvolvendo, né, mas sempre buscar. Nunca ficar estagnado e achar que sem insatisfeito, né? Isso te traz ali uma zona de conforto, né? A todo momento você está aprendendo, você está desenvolvendo, você está vendo um ponto de vista, está tendo ali acesso a um outro ponto de vista que você não teve, né? Porque não existem verdades absolutas, né? Então, ter esse mindset também aí aberto no sentido de eu estar aprendendo, eu estar sempre desenvolvendo, né? Para que nos momentos adequados eu faça o uso dessa habilidade de uma forma completa ali, né? Sim, exatamente. E aí deixar o convite para a galera que está assistindo a live, que vai assistir depois, não tem problema, para acessar, né, o nosso site, baixar o nosso e-book gratuitamente, que a gente fala assim muito dessas habilidades que vão aí te dar esse norte, né, para você começar a desenvolver essas habilidades na sua liderança, né? E também nosso treinamento, né, Líder X, que além de falar e explicar das habilidades, tem toda a parte prática, né, o embasamento prático, para você realmente se tornar um líder X, realmente ser um líder, né, e não só estar na liderança. Então fica aí o convite para vocês, acessem lá, baixe o material, acompanhe aqui no Instagram, né. Essa semana eu venho falando da inteligência emocional, então é importante porque ela vai ser fundamental aí na gestão de crise também. Então acompanha, a gente sempre está com conteúdo e a gente tem muita informação aí para vocês para auxiliar e ajudar nesse desenvolvimento. A gente está com informação em todos os canais, né? YouTube, Sim. Instagram, TikTok, todos os dias, ajudando vocês. Fiquem à vontade aí de mandar suas dúvidas, né? Será uma imensa satisfação a gente poder ajudar vocês, né? Nas perguntas aí, qualquer contexto, né? E acesse o nosso site, né? www.liderx.com.br, né? Lá você vai ter acesso a todo esse material aí, tá bom? Um super beijo para vocês.
Até Beijo. a próxima semana, né? A gente tem mais live. Temos aí nosso próximo tema, acho que já está organizado, né? Já temos nosso próximo tema, eu só não lembro qual que é, mas a gente já tem. Agora também não me veio na cabeça. Mas depois a gente posta aqui para vocês. Isso. E até mais, né, Patrícia? Até. Até a próxima Um beijo. semana. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.